Olá senhores, tudo beleza? Galera, um seguidor do meu canal enviou uma mensagem para mim pedindo uma orientação, certo? Segundo o relato dele, ele disse que decidiu entrar no ramo da climatização, quer ser um técnico instalador de ar-condicionado, só que ele está em dúvida, porque ele vê tantos conteúdos diversos, né? No caso, voltado à instalação, voltado para manutenção de placa de ar-condicionado. Então ele está em dúvida de que curso exatamente ele tem que fazer. Então ele me perguntou o seguinte: Luciano, como vai? Beleza? Eu sigo seu canal há muito tempo e tal. Decidi entrar no ramo da climatização, mas eu estou com uma dúvida, porque eu não sei exatamente qual curso eu devo fazer. Se de instalação de ar-condicionado ou um curso de eletrônica voltado para conserto de placa. Por favor, se possível, me responda me passando algumas orientações para que eu não invista o meu dinheiro em um curso errado. Bom, se a dúvida do nosso amigo é a sua dúvida, então esse vídeo também vai servir para você. Mesmo que você já trabalhe em instalação de ar-condicionado, com certeza eu vou deixar dicas muito importantes em manutenção de ar-condicionado inverter. Mas isso é depois de um recado muito importante que eu preciso passar para você. Antes disso, um convite importante. Se inscreva no canal, deixe seu like, ative o sininho de notificações. Se quer se especializar em um curso completo de instalação de ar-condicionado split, raio-wall, inverter, cassete, piso-teto e comandos elétricos para refrigeração, o primeiro link aqui na descrição do vídeo é o meu curso. Vou te colocar no meu grupo de WhatsApp, você vai ter um contato direto comigo, onde eu vou poder te ajudar sempre que você precisar, através do grupo, onde tem 200 profissionais lá se ajudando diariamente, valeu? Bom pessoal, em um ar-condicionado inverter, você vai encontrar as seguintes peças que podem ser trocadas, tá? Na condensadora nós teremos placas eletrônicas de 1 a 5, no caso da Fujitsu tem ar-condicionado, tem certos modelos que tem 5 placas eletrônicas na condensadora. Compressor, temos um apenas, que pode variar de 210 a 310 corrente contínua. Pode ter outros valores de tensão, não dá para ter certeza, porque cada marca pode determinar o seu projeto. Válvula reversora, que pode ser de 2, 3 ou 4 vias. Motor BLDC, que é do motoventilador, geralmente é 310 volts corrente contínua. E a válvula eletrônica de expansão, que nada mais é do que um motor de passo, ou ela funciona com a mesma tecnologia de um motor de passo. Na evaporadora inverter, a gente vai encontrar uma placa eletrônica, um motor BLDC, que é da turbina, geralmente 310 volts. Motor de passo 12 volts, pode ter um ou dois, que são o que faz a abertura das alertas, né, dos flaps. O display, que é o visor. Tá? Ionizador em alguns modelos. E o módulo Wi-Fi, que é opcional também. Em todos os modelos são opcionais, tá? Esse componente aqui, esse dispositivo de comunicação, ele é comprado à parte, tá? E nem todos os ar-condicionados inverter têm recursos para módulo Wi-Fi, tá? E nem todos têm ionizador. Geralmente alguns modelos da LG precisa estar vendo isso daí. Mas em linhas gerais são esses os componentes, são essas as peças que existem em um ar-condicionado inverter, tá? Com algumas isso falando em 100% inverter, tá? Vamos deixar claro. Existem algumas marcas aqui no Brasil que eles anunciam que o ar-condicionado é inverter, mas geralmente só o compressor é BLDC, corrente contínua, tá? Os demais componentes são corrente alternada, então não são 100% inverter, tá? Vamos deixar isso bem claro. Estou falando em ar-condicionado 100% inverter, ok? Bom, quando o técnico de uma autorizada vai na casa de um cliente atender um chamado, fazer uma visita técnica, que a reclamação é que o ar-condicionado está funcionando, mas não está gelando, ou não está funcionando de forma nenhuma.
Qual é o procedimento que o técnico de instalação e manutenção de ar-condicionado inverter de uma autorizada faz? Ele verifica todos esses componentes, faz teste em todos eles. Ele precisa entender como cada um desses componentes, funcionam para poder apresentar para o cliente o relatório. Olha, é esse ou é esse componente. Tá? A partir daí, o procedimento, caso seja autorizado o conserto, é ele executar a troca do componente defeituoso, da peça defeituosa. Tá? Eu vou dar um exemplo para vocês da válvula reversora de 4 vias. Tá? Vou dar ela como exemplo de qual procedimento tomar. Bom pessoal, eu tenho aqui um compressor inverter. Tá? Esse daqui em específico é da LG de 24.000 BTUs. Tá? Esse daqui em específico ele é 380 volts. Tá? Só para adicionar essa informação. E eu tenho uma placa de ar-condicionado inverter. Legal? Tomando como por exemplo a válvula de 4 vias, que é essa peça aqui, tá? Que é comandada pela placa, ok? O técnico, evidentemente, ele precisa, para poder, digamos que o ambiente não está, o ar-condicionado não está aquecendo o ambiente, tá? Digamos assim, ou está funcionando apenas no ciclo quente, não está acionando o ciclo frio. Digamos, vamos considerar essa situação. O técnico, para avaliar o defeito, ele precisa entender do funcionamento da válvula de 4 vias. Se ele não entender, ele não vai ter condições de realizar testes nessa válvula, nessa peça. Ok? Digamos que ele identifique, só uma informação, todas as válvulas de 4 vias funcionam com corrente alternada, tá? 220, até onde eu sei. A gente nunca sabe de tudo. Mas digamos que o problema, ele faz um teste aqui, ó. O teste que ele vai fazer é muito simples, tá? Ele vai pôr a máquina para funcionar, tá? Chega aqui retira o soquete da placa e vai testar aqui. Tem que ter 220. Tá? Se não tem 220, ele vai chegar para o cliente e fala, olha, o problema é na placa. Detalhe, o técnico instalador e o técnico de instalação e manutenção de ar-condicionado inverter das autorizadas, eles não passam para o cliente detalhes do defeito da placa. Tá? Simplesmente assim. Nesse caso, ou o problema é na válvula ou o problema é na placa. Se é na válvula, fala, olha, tem que trocar a válvula. Aqui tem 220 tranquilo. Se ela não está funcionando, então ou está emperrada, ou a bobina da solenoide queimou. Enfim, é a válvula, tem que trocar a válvula. Já é um serviço mecânico, né, de fazer. Vai ter que dispensar o gás ou recolher numa recolhedora, se for o caso. De soldar esses 4 pontos, pôr uma nova, plugar aqui de volta, automaticamente ela tem que funcionar. Tá? E acabou aí a história. Coloca lá no relatório, olha, o problema é na válvula. Não, o problema é a placa. Legal? Aí é que vem a questão, aí é que vem um complicador. Digamos que o problema seja na placa. Tá? O técnico mediu aqui, no soquete, com a placa toda funcionando, em pleno funcionamento, zero, não tem um 220. Ele condenou a placa, olha, tem que trocar essa placa aqui. Valores, uma placa dessa custa R$880, geralmente a mão de obra é 250, mais R$50 da taxa de visita, tá? Pelo menos aqui em São Paulo, todas as autorizadas cobram a média de R$50 da taxa de visita. Ok? Legal. Aí encerrou o questionamento aí. Se o cliente autorizar, desde que não esteja na garantia, evidentemente. Se o cliente autorizar, o procedimento é esse. Ele vem, retira a placa, põe outra se for o caso, ou pega a válvula de 4 vias, que agora eu não tenho o preço dessa válvula, tá? E troca. Resolveu o problema. Agora vamos analisar a mesma situação, só que num cenário diferente. Digamos que esse técnico não é de uma autorizada, é você, por exemplo. Com o mesmo conhecimento, o mesmo procedimento, você foi lá, avaliou os componentes, identificou a peça defeituosa.
Vamos supor que o problema seja na placa e você fale a mesma coisa, olha, tem que trocar a placa. Quanto você acha que é? Ó, 880 a placa, o valor da mão de obra fica a seu critério, se vai cobrar taxa de visita ou não, fica a seu critério. Agora, digamos que o cliente te pergunte, tem como consertar a placa? Aí, para ter essa resposta, muda toda a história. Tá? Você não só vai precisar entender de todos esses componentes, é diferente. Identificar o problema desses componentes aqui e trocá-los é uma coisa. Consertar um componente ou uma peça é outra completamente diferente. Primeiro, você já identificou que o problema é na placa. Não está energizando aqueles dois pinos lá, o 220, para acionar a solenoide da válvula reversora. Para você fazer um orçamento de conserto, você vai ter que entender o seguinte: quais os componentes são responsáveis pelo funcionamento do relé que faz com que o 220 seja alimentado aqui, nesse terminal. Para isso você precisa entender que o resistor 519 se comunica, recebe comunicação, recebe dados do processador. Você precisa entender que o 519 envia essas informações para o IC502 e também você precisa entender que o IC502 envia dados para o diodo 03. E desse diodo é que faz a alimentação da bobina do relé 03, que faz o atracamento e energiza os terminais da válvula de 4 vias. Então, pessoal, só para vocês entenderem, principalmente o nosso amigo, para você fazer instalação e manutenção em ar-condicionado inverter, precisa de um curso, um bom curso de instalação de ar-condicionado. E, modéstia à parte, o curso de arcondicionado.net te dá esse conhecimento, te proporciona conhecimento satisfatório para você identificar e resolver e trocar qualquer peça defeituosa. Agora, para você consertar a peça defeituosa, como vocês puderam ver, exige um grau de conhecimento muito maior. Seja lá como for, caso o nosso amigo resolva entrar na nossa plataforma, não teria problema nenhum para mim, através do grupo de WhatsApp, ajudar ele a resolver esse tipo de problema ou outro até muito mais complexo, tá? Faria isso de cortesia, com todo o prazer, ok? Muito obrigado por estar no meu canal, espero ter ajudado, fique com Deus e até a próxima.